Eu queria já iniciar com esse pânico. Eu não sei nem se dá para a gente dizer pânico, mas o que está acontecendo no mercado é sempre aquela reação mais forte, né? Do que, na verdade, as coisas acabam tendo o tamanho que elas merecem ou não. As ações da Ásia e da Europa voltaram a despencar hoje. A gente já tinha visto isso no final de semana, na semana passada, e repercutindo todos esses efeitos do tarifaço de Trump, né? E também da retaliação da China. E o terceiro pregão consecutivo de quedas generalizadas nas bolsas de valores pelo mundo inteiro. Na Ásia, onde os mercados já fecharam, o destaque ficou para a bolsa de Hong Kong, que despencou 13%. Foi o pior dia de negociação desde 1997. Tóquio precisou interromper, inclusive, as operações, justamente por causa da queda, né? Estava com uma queda de 8% e assim fechou. Na Europa, o pregão ainda está em andamento, mas os principais índices também estão em fortes quedas, mais de 4%. Alemanha, 9%, Londres, um recuo de 5%. Aqui no Brasil, o dólar abriu em alta nas primeiras negociações. Na sexta-feira, o dólar à vista já tinha fechado em alta de 3,72% a R$ 5,83. E nesse momento, o dólar comercial está em alta de 0,60%, cotado a R$ 5,87. Bom, ô Josias, a gente acompanha aí essa reação do mercado. Já era um pouco esperado isso, mas tem um tempo para que a gente possa esperar dessa reação do mercado, que ela continue acontecendo? Quando que o mercado vai se acalmar com as tarifas de Donald Trump? É imprevisível, né, Fabiola? O Trump deu vida nova ao termo em inglês meltdown. Originalmente, esse termo era usado para usinas nucleares, cujos reatores explodem, fogem ao controle e derretem tudo ao redor. Na década de 90, esse termo foi adotado pelo Economês e passou a descrever a situação terminal de países com a economia desarranjada. Agora, com o tarifaço da Casa Branca, meltdown incorporou-se ao catastrofes, que é o novo idioma da economia mundial. A semana está começando como terminou a anterior, com as bolsas de valores derretendo ao redor do mundo. Em teoria, um meltdown nuclear pode empurrar o reator em combustão terra dentro, saindo do outro lado. E no caos do Trump, os países mais tarifados caíram no colo da China, que reagiu na base do olho por olho. Disseminou-se, então, Fabíola, desde a semana passada, o pavor de uma guerra comercial que leve à recessão global. Mesmo sob circunstâncias anormais, investidores, empresas costumam se adaptar às novas regras. O problema é que agora, a regra de ouro do Trump é que não há regra. Então, o mercado não tem parâmetro para se reacomodar. Multidões foram às ruas no final de semana, as perdas estão corroendo a paciência do consumidor americano e estão corroendo também ações de empresas dos Estados Unidos, não só empresas de outros países. E o Trump está de ombros, se comporta como uma espécie de Nero pós-moderno, e está celebrando o caos. Então, nessas circunstâncias, é muito difícil fazer previsões, porque, primeiro, não há regras, não há novas regras, há o Trump distribuindo insensatez pelo mundo. E o mercado, ele se pauta pelo lucro. Quando as empresas recalibram as suas atividades, prevêem redução de lucros, não dá para prever o médio, o curto ou o longo prazo. Então, os preços das ações dependem, em parte, desse comportamento das empresas. E o investidor, que tem recursos na Bolsa, ele olha o horizonte e vê, bom, o ambiente é de nuvem carregada. Então, estabelece-se esse caos. O problema todo, Fabiola, é que mesmo pessoas que não têm dinheiro na Bolsa acabam sendo afetadas por isso tudo, né? Agora mesmo está afetando aqui no Brasil, esse caos planetário está afetando o preço do dólar, está subindo e acaba alcançando a turma do Bolsa Família. Não tem nada a ver com Bolsa de Valores, mas está no Bolsa Família, está de olho no preço dos alimentos, sobe o dólar, você tem consequência na gôndola do supermercado. Então,
mesmo quem não tem recurso em bolsa acaba sendo afetado por esse meltdown do Trump, por esse derretimento das bolsas. Então, na falta de regra, é impossível prever até onde vai esse derretimento. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui também a fala de Donald Trump. Inclusive hoje, né? Hoje Donald Trump foi às redes sociais e chamou o tarifaço, que está dando toda essa repercussão no mundo, de uma coisa linda. Ele falou, tá bonito de se ver esse tarifaço, foi o que disse Donald Trump pelas redes sociais. Elas já estão valendo e são as coisas mais lindas de se ver, foi o que disse o presidente dos Estados Unidos. E sobre a reação do mercado financeiro, de as bolsas derreterem mundo afora, Donald Trump falou que esse é um remédio e que é um remédio que às vezes é necessário. Vamos ouvir o que disse ele. I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. And we have such a horrible, we have been treated so badly by other countries because we had stupid leadership that allowed this to happen. They took our businesses, they took our money, they took our jobs. E aí, Sakamoto, as tarifas são coisas lindas de se ver, é isso que disse Trump. E mais, né? Ele falando que o derretimento do mercado é algo que é um remédio que precisa ser tomado. Fabiola, infelizmente o presidente Donald Trump, ele está tentando vender o peixe, né? Tentando vender a ação dele, a política que ele aplicou, mostrando que ele está certo. A prova de que está certo é que está causando impacto no mundo inteiro. Tirando as marmotas que acreditam em tudo que um político fala, sem poder questionar a realidade à volta, né? É claro que isso não para em pé. Os Estados Unidos não estão desconectados do resto do mundo como se estivessem em Marte, né? Os Estados Unidos, eles ajudaram a criar um sistema econômico global extremamente interdependente, extremamente conectado, com cadeias produtivas em que o mineral é extraído da África, é transformado em componente eletrônico na Ásia, o celular é projetado nos Estados Unidos e é montado depois em outro país da Ásia, em que tudo é muito conectado. Então, o que acontece? Quando os Estados Unidos chegam e falam, olha, sabe aquela brincadeira que eu estava promovendo, eu estava obrigando, inclusive, todo mundo a brincar nas últimas décadas? Esquece! Não vamos mais brincar, não. Né? Por quê? Porque nessa brincadeira teve emprego nosso que foi para fora, teve as coisas que não foram como eu queria vender para o mundo inteiro e ter superávit e as coisas não foram bem assim porque a vida real não é assim. Então ele falou assim, então eu vou parar de brincar, quem quiser brincar com os Estados Unidos vai ter que produzir emprego aqui, vai ter que produzir indústria aqui, mas não é assim que funciona, não depois de décadas. Então o que acontece? Mercados no mundo inteiro estão vendo o que os Estados Unidos fez, estão vendo a aplicação de tarifas, que são bloqueios, né, ao fluxo de produtos na prática, estão vendo a retaliação justa por parte de outros países. A China tascou 34%, porque os Estados Unidos tascou 34%. A União Europeia está preparada para retaliar também. Uma série de países está preparado para retaliar. O mundo inteiro está vendo que pode rolar uma recessão global. E se rolar uma recessão global, significa que nenhum país um país complexo está totalmente livre disso. E aí o que acontece? Vai cair o quê? Cai os mercados do mundo inteiro, porque gente menos comprando, produtos menos circulando. Então, mesmo aquelas expectativas iniciais de que, olha, o Brasil foi só taxado, aquela taxa mínima de 10% em cima de tudo, né? Então o Brasil tá bem na fita? Mais ou menos. Podemos estar vendendo mais produtos agrícolas, commodities, né, para a China, para outros países que não vão comprar dos Estados Unidos, mas olha só, estados como São Paulo, como Santa Catarina, mandam produtos industrializados para os Estados Unidos também. Então tudo é afetado e ninguém sabe ao certo quanto vai ser afetado. Os produtos da China, que eram vendidos para os Estados Unidos, agora vão desaguar onde? A União Europeia falou que não quer. Vão para o Brasil atrapalhar a indústria nacional também? No final das contas, e por isso que é o irônico, é por isso que é quase cínico o que o presidente norte-americano está falando, é que o trabalhador norte-americano, a trabalhadora norte-americana é quem vai se estrepar legal e gostoso nessa história. Por quê? Porque esses impostos, essas barreiras na prática, significam aumento de preço. Você teve já bloqueio de exportação de carro para os Estados Unidos. Vai custar mais caro o celular, vai custar mais para jogar o Minecraft da vida, o LOL, vai custar mais caro o carro. O cidadão americano, é tão importante quanto Deus é o carro.
Então vai custar mais caro. Isso significa aumento dos preços. E vamos lembrar uma coisa, Fabiola. Você sabe por que a Kamala Harris não ganhou as eleições no ano passado? Em grande culpa por conta da inflação. Então, o que o Trump está apostando? Está apostando que o pessoal vai para os Estados Unidos para poder criar empregos lá e tudo vai ser a maravilha, que por enquanto é só um solavanco. Agora, esse solavanco pode mudar a política norte-americana, pode deixar os norte-americanos extremamente insatisfeitos com o Trump, que prometeu leite e mel e na sequência deu um outro problema, deu uma outra situação, deu uma outra realidade. No final das contas, pode mudar, inclusive, a eleição de meio de turno no ano que vem, quando parte da Câmara e do Senado são renovados. Enfim, Trump aplicou um remédio. Ele está dizendo que todo remédio é amargo. O problema é que o remédio de Trump pode matar o seu próprio governo. Esse é o ponto, né, Sakamoto? A gente tentando analisar o comportamento de Trump, o que isso significa, né? Tem até muitas mensagens que chegam aqui falando: o Trump está certo em defender o país, em proteger. Aí outros falam assim: é muito curioso, né? O Trump, o Carlos, o Carlos José mandou uma mensagem aqui falando o seguinte: o Trump, ele parece até um comunista fazendo isso. Não parece alguém... Não é curioso isso, Sakamoto? Tipo assim, o Trump virou um comunista de querer fechar os Estados Unidos dessa maneira? Cadê os Estados Unidos raiz? Tanto é que está circulando nos últimos dias, a gente pode ver, Fabiola, uma quantidade muito grande de memes e de vídeos com Ronald Reagan, né, com esse presidente norte-americano, falando sobre a importância do livre comércio, né, e fazendo a comparação, outros memes fazendo a comparação, falando: olha, quem gosta de economia planificada é a União Soviética, planos quinquenais e tudo isso mais. O fato é que os Estados Unidos está dando um cavalinho de pau. E o problema é que pode, na verdade, coisa que é cavalo de pau, arrastar o mundo inteiro, inclusive o condutor do carro, que é o Trump, né, ser jogado para fora da janela. Ô, Josias, o que você acha o Trump virou comunista? Não é mais uma pessoa que está defendendo o livre mercado e tudo mais. O que está acontecendo? Todo mundo está dando um bug na cabeça das pessoas. Como é que os Estados Unidos agem dessa maneira e a China age também, aí reage e reclama, e os outros países... E aí você vê que vários economistas, inclusive, que defendiam o aumento da taxação aqui no Brasil, agora estão defendendo que não aconteça nenhuma taxa. Como é que você analisa isso, hein, ô Josias? O Trump está se comportando como esses líderes da ultradireita no mundo, como um personagem pretensamente iliberal. Então, ele está defendendo a tese segundo a qual lucros e preços das ações menores agora, mesmo que o lucro das empresas caia, que o preço das ações também caia, que a inflação suba um pouquinho nos Estados Unidos, isso tudo é um preço aceitável a pagar, porque, na teoria dele, vai haver maior produção interna. Investimentos dos Estados Unidos que hoje estão fora do país vão voltar correndo e amanhã, ali na virada da esquina, haverá mais salários, mais empregos nos Estados Unidos, mais prosperidade e os investimentos vão florescer. Então, ele acha que tudo isso que está agora, ele fala isso, palavras dele, é tudo um pequeno transtorno, mas nós os Estados Unidos podem conviver com isso, porque o que está por vir é muito alvissareiro. Isso tudo é uma grande ilusão, segundo qualquer economista que se ouça no mundo, americanos, europeus, chineses, brasileiros, todos têm a sensação, Fabíola, de que no século XXI você não pode mais retornar a padrões de protecionismo da década de 30 do século passado. Então, a economia hoje se intercomunica, não tem fronteiras. Então, quando você cria artificialmente barreiras tarifárias, você está dando um tiro um míssil contra o pé. Não é nem um tiro de 38, é um míssil. O Trump está prejudicando a economia dos Estados Unidos. Não se trata nem de olhar para o mundo. Olha-se internamente e percebe-se que o desastre é grande. E, obviamente, como nós estamos falando da maior economia do mundo, esse desastre é compartilhado com o resto do planeta. Então, está todo mundo tentando se ajustar. Quando você tem uma nova política, uma política ditada, como disse, pela maior economia do mundo, os mercados precisam precificar aquilo. Olha, quanto é que nós vamos perder? Qual vai ser o preço o tamanho da encrenca?
E com o Trump não dá nem para fazer isso, porque ele insinua aqui e ali que pode voltar atrás. As pessoas imaginam que, havendo manifestações, como houve nesse final de semana, manifestações de rua, e não foram manifestações pequenas, grandiosos atos de rua, centenas de milhares de pessoas foram protestar contra o Trump, contra esse tarifaço e outras políticas do Trump. Quando você tem os aliados do Trump estão perdendo dinheiro, as empresas de tecnologia estão entre as que mais perdem dinheiro nas bolsas. E elas estavam na posse lá, os CEOs dessas empresas estavam todas na posse do Trump. O Elon Musk, o assessor especial do Trump, também está perdendo dinheiro, suas empresas também estão sendo desvalorizadas na Bolsa. Ainda assim, ele acha tudo maravilhoso e insinua que não vai alterar essa política, e na falta de regra, na insegurança do mercado quanto à manutenção ou não das tarifas, fica-se nessa insegurança. E a insegurança, ao contrário do que diz o Trump, não é remédio, mas é veneno, Fabíola, para o funcionamento desse sistema financeiro internacional, funcionamento das bolsas de valores. Então, estamos diante de um personagem que se apresenta como um iliberal, mas, em verdade, é um insensato. É um personagem que está agindo segundo os seus próprios interesses, e são interesses inconfessáveis, interesses, por vezes, incompreensíveis. E assim está girando o mundo, Fabíola. E com essa declaração, né, Josias, que ele acaba de trazer nas redes sociais dele, ele diz essa coisa linda de se ver que são essas tarifas, né? A gente vê a reação do mundo, a reação dos americanos em relação a isso. Até onde ele vai com essa história, hein, Josias? Você acha que ele vai seguir isso até o final? Porque existe alguém que diga, em algum momento, de que essas tarifas a longo prazo podem beneficiar o mercado interno americano. Nós dizíamos aqui, Fabíola, no início, quando o Trump ensaiou a sua política de insensatez tarifária, a gente dizia que só o mercado doméstico, só os Estados Unidos, as instituições americanas, o consumidor americano, as empresas americanas, só esse ambiente doméstico poderia deter o Trump. Agora, nesse primeiro momento, ele está dando sinais de que nem mesmo essa reação interna vai ser suficiente para demovê-lo dessa ideia de impor uma guerra comercial ao mundo. Então, essa é a grande dúvida. Essa é a pergunta de $1 milhão, Fabíola. Até onde vai o Trump? Porque ele, na prática, ele não impôs, como dizia que faria, tarifas recíprocas. Você teria que calcular barreiras tarifárias que outros países impõem aos Estados Unidos, e aí você veria, no Brasil a tarifa média é de X%, então vamos impor ao Brasil a mesma tarifa. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente viu quais eram os déficits comerciais que os Estados Unidos amargavam nas relações com alguns países, viu aqueles em que a balança comercial era superavitária para os Estados Unidos, e aí impôs as tarifas que ele achou que deveria impor. O Brasil ficou com a tarifa menor, a menor tarifa de 10%. Outros países com os quais também os Estados Unidos são superavitários na relação comercial tiveram essa mesma taxa de 10%, e outros tantos sofreram tarifas muito maiores do que essa. E, como disse Fabíola, a perspectiva era de que o Trump pudesse dar um passo atrás à medida que o mercado doméstico, que o ambiente doméstico rugisse para ele. Mas as ruas começaram a roncar, as empresas já estiveram, algumas delas, inclusive, representantes, estiveram com ele, alguns, inclusive, financiadores da campanha dele, como o agronegócio norte-americano, as montadoras de automóveis, e ele até agora não se deu por achado, não deu o braço a torcer. Ele está degustando essa sensação, como ele próprio disse na semana passada, de estar ao volante, definir o rumo e todo o mundo se submeter às suas idiosincrasias